Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. Baixou um xBet, a hora de fazer o seu depósito, faça com o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro. Aproveite, tem jogo do PSG e também quartas de final da Copa Africana das Nações entre Nigéria e Angola. E você aproveita tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, para começar, né, esse empréstimo do Flamengo, né, do zagueiro Pablo pro Botafogo, acaba mostrando, né, tem algumas considerações a serem feitas. A primeira, né, o Flamengo vai continuar pagando uma parte do salário do atleta, o que é, então, algo que o Flamengo não vinha fazendo. Inclusive o Flamengo teve propostas anteriores que tinha que pagar integralmente ou parcialmente o salário de um atleta caso quisesse vir emprestar, porque acontece aquilo que a gente já sabe, alguns jogadores do Flamengo têm um salário alto quando a gente fala sobre o mercado geral, né, do futebol brasileiro, e aí uma equipe, por mais que tenha se interessado, quando vê o atleta, o salário do atleta se assusta, não quer, e aí fica por isso o Flamengo não vai conseguindo negociar esses atletas. Também aconteceu no mercado sul-americano, no Uruguai, por exemplo. O Varela recebeu uma proposta muito parecida com essa do Pablo na ocasião. O Flamengo havia falado, né, que a gente não vai pagar uma parte do salário do atleta e emprestar, né? É uma política que o Flamengo não faz, contudo, fez agora com o Botafogo. E aí o Flamengo vai pagar um pouquinho mais de 30% do salário do atleta, e a gente vê como, né, esse número ele infla no final. Será cerca de 2,5 milhões que o Flamengo terá aí de custo com o Pablo. Pablo indo para o Botafogo, e pelo que a gente tem visto, que forma o Botafogo vai jogar, as suas contratações inclusive, vai ser um clube que possivelmente vai tentar forjar ali o seu jogo mais velocidade, né, buscando ali o contra-ataque. Os jogadores da frente são muito rápidos, então teoricamente a gente vai ver o Pablo lá um pouquinho mais confortável, próximo da defesa, vai podendo rebater, não vai precisar jogar tão adiantado assim, não vai se expor tanto a algumas de suas condições e, óbvio, né, alguns de seus prejuízos técnicos ali, então talvez ele consiga ficar bem inserido ali dentro daquele contexto que o Botafogo vai preservá-lo. Defesa encosta na área e o ataque com velocidade lá na frente, talvez nesse enredo o Pablo possa jogar melhor. Bom, vamos lá, cara, vamos primeiro para a matéria, né, vamos para a matéria aqui, vamos lá. A matéria que saiu ontem dos colegas do GE, né, Igor Coronado é oferecido ao Flamengo, mas clube prioriza zaga e potencialização de joias. A matéria foi escrita aí pelo nosso colega aí da imprensa, o Fred Gomes, né? Aí embaixo, o meia de 31 anos é visto como jogador interessante pelo clube, mas há um entendimento de que é preciso dar oportunidades a jovens como Vitor Hugo, Lohan e Matheus Gonçalves. Cara, vamos lá. O Igor Coronado, né, saindo ali do Al Ittihad, tá disponível, né, disposto a jogar no futebol brasileiro e tal. E aí, como a gente trouxe um vídeo falando sobre ele, já nessa história, né, sempre acabou circulando, o próprio Flamengo já buscou a sua contratação há mais ou menos cerca de 2 temporadas atrás e tal. Cara, eu acho a pessoa que passou, né, essa informação aqui pro nosso colega aqui da imprensa, a resposta ela é burra. Vamos falar o português claro, sem passar pano, sem nada. A resposta ela é burra. Primeiro, gera uma pressão grande de uma condição que o Flamengo não faz, que é uma mentira. Sobre a potencialização dos jogadores, é mentira, é hipocrisia isso. E rola ainda, alimenta ainda mais aquele aspecto da desconfiança sobre o interesse do clube em alguns jogadores. Entre eles, o Evander. Não faz sentido hoje o Flamengo pensar que vai potencializar o Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Lohan. A gente ainda vai entrar sobre que condição é essa que o Flamengo tem de potencialização. Sendo que há pouquíssimo tempo estava buscando o Evander, buscou o Gustavo Scarpa e queria a renovação de contrato por mais um ano do Everton Ribeiro. Cara, não faz o menor sentido. Quem respondeu isso expôs o Flamengo a uma condição burra e entrou para um campo ainda, alimentou a desconfiança, mandou mal pra caramba. Ninguém é trouxa. Nessa aqui, pode ser que algum trouxa gosta de cair numa historinha ou outra, tal, mas nessa aqui não vai ter trouxa que vai cair, porque ficou mal contado pra Dedéu. Então o Igor Coronado, que seria... Tu pode achar o Igor Coronado ruim. Era melhor alguém da gestão do Flamengo, né, que respondeu, chegar e falar: não, ele não nos interessa, é um jogador que a gente acha que ainda vai passar por um período de adaptação, pode ser que tenha uma certa dificuldade e tal.
Vai ser contraditório porque o Evander também vai precisar. Cara, a condição do Evander, e tanto esse interesse que o Flamengo teve no Evander, ele amarrou o Flamengo numa condição que, como a gente trouxe no vídeo anterior, falando sobre o Coronado na época, qualquer atleta que venha para a mesma posição, que também não esteja numa praça forte do futebol, né? Porque o Evander está nos Estados Unidos, teve a passagem pela Dinamarca, o Coronado tem a passagem, né, agora pelos Emirados Árabes, tem a passagem na Arábia Saudita. Você não tem argumento. Você não tem argumento. Falta argumento. Porque a condição do Evander. O Flamengo queria dar. Foi lá buscando, né? Foi aumentando as propostas. 8 milhões, 10 milhões. O Flamengo buscou o Evander, que joga nessa posição, que é a mesma posição de fato dos jogadores citados, que vai ser potencializado, e pro Coronado não serve. Pegou muito mal. Pegou muito mal, a resposta é burra e ainda entra para uma exposição do Flamengo internamente sobre algumas dos seus métodos e condutas, morais inclusive. E aí, tem aqui a e é preciso dar oportunidades a jovens como Vitor Hugo, Lohan e Matheus Gonçalves. Cara, oportunidades como a gente vê, como é que elas são feitas, né? 2 minutos, 3 minutos, oportunidades para vender, né? Vamos ser sinceros, é oportunidade para vender, como realmente, aí sim, é um mecanismo do Flamengo, isso é inegável. Você vê, o Flamengo eu já trouxe um vídeo falando exclusivamente sobre isso, de que forma, de que método o Flamengo trabalha naquele aspecto de prospecção de base, que nem sempre é bom dar tantos minutos assim pro jogador no profissional, porque ele perde valor. Quanto mais ele joga, menos ele vale pela prospecção de base. Claro que se ele se destacar no profissional, quanto mais ele jogar, obviamente mais ele vai valer. Tu vai falar de um atleta de 18, 19 anos que vai estar muito bem, óbvio. Mas só que na grande maioria, inclusive, eles não estão, eles vão errar, eles vão passar por dificuldade. Essa irregularidade perde capacidade de poder de prospecção de base. Então nem sempre utiliza dessa forma. Aí o Flamengo vem falar agora pra gente de potencialização. Ele abre um assunto secundário. De que forma o Flamengo vê potencializando seus atletas? Espaço, minutos, faz parte do planejamento do treinador? De que forma como o Flamengo potencializa as suas joias? E não é de agora, é nos últimos anos. É trocando o treinador o tempo inteiro, não há nenhum impacto sobre... Então, assim, uma enorme balela, a verdade é essa, balela, difícil do torcedor do Flamengo, né, aquele consciente, aquele que acompanha o Flamengo de fato, ele engolir uma resposta como essa, e era muito melhor falar outra coisa, porque essa não cola, não vai colar com ninguém. Então, com isso, o Flamengo sai, né, dessa possibilidade de contratar um meia, né, que seria aí, fala-se, né, vai ser reserva do Arrascaeta ou não, porque, segundo ele, então, a contratação do Léo Ortiz pode atrapalhar, o Flamengo está focado na contratação do Léo Ortiz, no menor sentido, e, sobretudo, para a contratação do Igor Coronado talvez pudesse impedir a potencialização de jovens jogadores como. Então vamos gravar aqui. Precisam ser potencializados Lohan, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E dentro dessa óbvia contradição e até constrangedora, o Evander, não iria acontecer isso com o Evander? A pergunta tem que ser melhor feita, tem que ser mais até investigado e ser bem transparente. O porquê, então, o Flamengo há pouquíssimo tempo quis o Evander. E o porquê o Flamengo quis Gustavo Scarpa, porque o Flamengo quis renovar com Everton Ribeiro, e agora ele não acha que esse tipo de movimento iria atrapalhar a potencialização desses jogadores, porque o Evander não iria atrapalhar, o Everton Ribeiro não iria atrapalhar, o Gustavo Scarpa não iria atrapalhar o Flamengo. Vai ficando complicado aí, vamos lá. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.